Oi, meu nome é Maria José, eu sou médica veterinária e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de animais na espiritualidade. E eu trabalhei muito tempo com ONG, que é Organização Não Governamental. Então, sendo assim, são milhares de animais que já passaram pelas minhas mãos, né? Então, acabei tendo um contato muito grande com esses animais. Além disso, eu sempre fui aquela interessada com bichinho e acabei adotando muitos ao longo da minha vida. E isso me possibilitou ter uma proximidade muito grande, uma vivência, esse convívio 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Não é exagero dizer que eu vivi assim durante muito tempo. E acabei, lógico, com tudo isso, aprendendo muitas coisas. E quando a gente começa a nossa jornada espiritual, quando a gente acaba adquirindo muito conhecimento, chega um certo momento que você não pode mais guardar para você. É bastante importante, isso acabou se tornando o meu propósito mesmo de vida, a minha missão, tentar passar para as pessoas o que eu aprendi para que elas sejam beneficiadas de alguma forma, porque me ajudou muito. E não só a mim, mas ajudou muitos animais. Então eu achei que tinha chegado o momento de partilhar tudo isso daí. Quando a gente fala de espiritualidade, muito provavelmente todo mundo entende que religião não tem nada a ver com espiritualidade. Seria muito fácil a gente chegar e dizer, nossa, a espiritualidade qual que é o must, né? O máximo que todo mundo quer, porque sejam por motivos internos ou externos, a pessoa procura esse caminho, né? Na verdade, ela pode ser uma necessidade que ela tem, uma missão, estava com altos problemas, ou externos, ela conhece uma pessoa, se espelha numa pessoa, vê algum líder e ela quer vivenciar aquilo, então ela vai lá pela sua jornada. Quando nós falamos nisso, no final das contas, a gente começa sempre no eu, né? Sou eu quero fazer, eu tenho autoconhecimento, avalio minha consciência, minha subconsciência, enfim, uso várias ferramentas para chegar ao ponto que eu quero, um equilíbrio de chakras, uma meditação, uma viagem astral, enfim. Seja lá a ferramenta que a gente utilizar, qual que é o objetivo? É a ascensão, é você se ligar com o todo. O todo, que é o tudo. Dizendo isso, já poderia ser só o suficiente para falar, então beleza, já entendi. O todo é tudo, então o animal está lá no meio desse tudo. Então por isso que animal tem a ver com espiritualidade. Se a gente falasse só isso, fosse tão simples as pessoas realmente entenderem isso, pronto, acabou o vídeo, não precisava mais falar absolutamente nada. Mas não é assim que acontece, né? As pessoas hoje em dia, o que eu costumo dizer com os animais é o seguinte, a sociedade dividiu animais em 3 grandes grupos, né? Que seriam os pets, que são aqueles que todo mundo trata bem, os fofinhos, os cachorrinhos, tal, que são os do meio urbano, são os animais de produção que estão lá no meio rural, que ninguém vê, ninguém entende, e são os animais silvestres, né? Então as pessoas meio que acabam se relacionando com esses animais de uma forma muito diferente, né? Então a gente, nossa, o cachorrinho é legal, ele é nosso amigo, mas os outros a gente não tem contato. E eu vou mostrar para vocês que isso é ilusório, a gente tem contato sim. Hoje em dia uma pessoa quer queira ter animal ou não, quer goste de animal ou não, tenha um petzinho em casa ou não, ela está ligada a algum animal, independente. Por quê? Supondo, não tenho animal na minha casa,
Não gosto, acho um horror. Mas o meu vizinho tem, eu encontro com um cachorrinho na rua. Fora isso, o animal direto, a gente tem aves que a gente escuta durante o dia por aí, os animais que a gente não lembra que são animais, que são os insetos. A cidade está lotada de insetos. Fora isso, esse contato que a gente vê, a gente tem o contato que eu chamo indireto, que são os animais que a gente tem contato através de vestuário, através de alimento, através de coisas que a gente sequer imagina, porque usam produtos de origem animal até na indústria automobilística. E tudo bem, o que isso vai aí interferir na espiritualidade? Vai bastante, né? Se a gente partir do princípio que tudo é energia, energia é tudo o que há, como é que a gente fica, como é que a gente interage com esses bichos, né? Será que a gente está realmente tendo uma fusão aí com eles, a gente está entendendo, a gente está indo num rumo certo da história para esses animais? É muito complicado dizer isso, a gente não está indo, infelizmente a gente não está. E é necessário a gente começar a entender isso. Mas, como o assunto hoje aqui, em primeiro lugar, né, inicialmente é a gente falar sobre a espiritualidade, hoje eu vou falar só um pouquinho sobre como é que é a relação da espiritualidade mesmo, como os animais estão em algum sentido durante todo esse tempo ou nas diversas religiões, né? E por que foi conveniente tudo isso, né? Eu não vou assim citar religião por religião, mas só dizer que como algumas mais ou menos que viam, né? A gente tem aí uma das, possivelmente as que mais a gente conhece aí, é xamanismo, que é a partir dos indígenas norte-americanos. Tinham uma relação muito próxima com os animais, tanto na vivência deles, quanto em rituais, o nome que se dava às pessoas que nasciam, sempre tinha alguma coisa, touro sentado, águia viajante, sempre evocavam alguma coisa do espírito do animal. Por quê? Existe uma relação muito grande, a gente perdeu isso. Os animais, na verdade, quando houve uma ruptura aí entre ciência e religião, os animais ficaram com a ciência. A religião não quis. Foi providencial isso, não foi por acaso. Qual que era, na verdade, a grande discussão? Existência de alma ou não. Negros, indígenas, não tinham alma. Negros, indígenas, então, ok, escravizar, não tem alma, tal. A discussão foi caminhando durante décadas, passaram-se séculos. Ok, seres humanos, negros, indígenas têm alma, ok, então a gente não pode mais escravizar. Então, o que a gente vai escravizar agora? Animais. Animais têm alma? Não tem? Animais não têm alma, não tem. Então nós vamos escravizar esses animais. Então o que nós fazemos? Rompemos religião, ciência, jogamos animal para a ciência. Fica tudo muito conveniente. Porque o que eu estou tentando passar para todos, na verdade, é o seguinte: quando as pessoas de fato compreenderem qual que é o papel dos animais hoje, nós temos uma ruptura muito grande com todos os modelos que nós temos. Isso, infelizmente, você vai mexer na zona de conforto não só de determinados grupos, mas da humanidade. Porque você acaba se descobrindo que os animais, eles têm uma relação e uma importância fundamental no que está acontecendo no planeta. A gente tem caminhado para o que se
se diz a sexta extinção, né? A grande sexta extinção. E a primeira, que é por ação do ser humano. Isso é muito sério, isso é muito triste, e quanto mais pessoas começarem a entender isso e tentarem reverter, é extremamente importante. E é exatamente por isso que animais atualmente ficam só na parte da ciência. E a ciência, houve aquele total afastamento da espiritualidade. Não, ciência não tem nada a ver com espiritualidade. Mas existem hoje vertentes da mecânica quântica que falam, não, nós temos que entender a espiritualidade de uma forma científica também. Nesse sentido, os animais estão ali englobados. E o que nós temos de científico que foi uma bomba, digamos assim, a respeito dos animais e da importância dos animais? Porque a gente chegar e falar, ai, nossa, o meu cachorrinho tem consciência, meu cachorrinho sabe, todo mundo acha que tem. Mas se você chegar e começar a falar, a vaca tem consciência e tem alma e brinca, tem sociedade, não, aí é complicado. Por quê? Nós não comemos cachorrinho, mas nós comemos a vaquinha. Então, como que nós vamos aceitar que muitas vezes a gente está comendo um bichinho que tem tanta consciência assim? É difícil, né? Então, e vai se precisar de uma ruptura muito grande de tudo que a gente já sabe. Eu digo mais, então você está falando, sua maluca, que todo mundo vai ter que parar de comer, de explorar, tá? Trocando em miúdos, realmente é o que eu estou falando. Mas isso é impossível acontecer. Não pode, inclusive, acontecer. Porque se nós tivermos hoje uma iluminação das pessoas e falarem, ah, não, ok, eu entendi, os animais também fazem parte do todo, porque eles estão lá contidos, eles têm sua energia, eles têm sua vibração, nós temos uma conexão. Ah, nossa, entendi isso. Vamos parar de explorar, vamos parar de escravizar os animais. Ah, e aí vamos todo mundo respeitar. A política mundial quebra. E eu não estou sendo assim, falando absolutamente nada absurdo. Quebra. Porque muito provavelmente as pessoas não têm a menor ideia, a menor noção do que acontece nas indústrias e o que nos cerca. Nós temos animais na indústria alimentícia, produtos de origem animal. Nós temos produtos de origem animal na indústria farmacêutica. Nós temos produtos de origem animal na indústria cosmética. Nós temos animais na indústria da moda. Nós temos animais na indústria automobilística. Coisa que ninguém nem sabe. Tem muitos óleos que são feitos na indústria automobilística que têm elementos de produtos de origem animal. Ou seja, se a gente hoje resolver, souber entender que os animais, eles têm alma, eles estão conectados com o planeta, eles têm o seu peso no equilíbrio e na harmonia do universo, e nós deveríamos respeitá-los como tal, e não explorá-los mais, não vermos mais como escravo, nós quebramos economicamente. A quebra econômica de um planeta inteiro, o que acontece? É guerra, é desgraça, é caos. Então, nós não estamos preparados para uma ruptura hoje abrupta, né? Pá, ninguém mais escraviza animal. Então, não dá, não adianta. Então as coisas realmente têm que ser aos poucos. Então é por isso que eu tô aqui para falar dessas coisinhas aos poucos. Então ficou muito sério, mas aí a gente vai falar então de algumas coisinhas mais amenas agora, né? Porque quando a gente fala em pet, a gente sempre pensa em alegria, né? Ninguém quer pensar em tristeza, essas coisas todas.
Então, nós vamos começar toda essa série de vídeos por coisas mais legais, mais engraçadinhas, que são os pets, né? E não só os pets, mas alguns animais aí que tiveram umas curiosidades bem legais. Então, vamos lá, nós vamos falar de cãozinho, porque foi o primeiro aí que a gente tem mais uma proximidade mais estreita, porque é pré-histórico. Né? Os grupos de lobos começaram a ver cada vez mais próximos. Como que se sabe isso? Por achados arqueológicos, né? O ser humano ele era lá um ser que transitava, porque ele não sabia plantar nada. Quando ele começou a virar ali sedentário, quando ele parou de ser nômade, ele começou a criar ali as suas tribos, os seus lugares que eles moravam, tudo mais. Beleza. O que aconteceu? Existiam os cães selvagens, os lobos, que começaram a ficar cada vez mais próximos dessas tribos, desses grupos. Aí, nossa, eles provavelmente comiam o resto do que os seres humanos acabavam consumindo ali. E mas eles acabam latindo e dando alerta de outros que chegam. Nossa, mas eles... Na caçada, eles meio que ajudam a caçar. Poxa, pode ser legal essa união. Então, no começo, existiu uma união entre ser humano e cão. Foi uma coisa, o cão primitivo, o homem primitivo. Lógico que eles não tinham essa ciência toda, lógico que isso se sabe hoje e supõe-se muitas das coisas a partir de achados arqueológicos. Que são, você encontra ali fósseis aqui, fósseis ali, aí vocês começam a se juntar ao quebra-cabeça. Isso é trabalho de arqueólogo fazer. E o que se tem hoje é exatamente isso. Isso se data de 10 mil anos, mais ou menos. E esses animais, eles começaram ali realmente nas áreas mais geladas, né? Na Ásia, tudo mais. E aí eles foram fazendo toda essa migração. Que 2015, mais ou menos, 2014, muitos estudos genéticos hoje provam a proximidade de animais de raças que a gente tem hoje com esses animais que eram muito antigos, né? O husky, o malamute. Foi possível hoje mapear qual que é a relação primitiva desses animais com as mais diversas raças. E aí, cachorrinho é aquela velha história, né? A gente pensa que cachorrinho tem alma, a gente sabe que ele tem alma, que ele tem consciência, porque é lógico que é uma questão aí até ideológica, até você, o que é alma no final das contas, né? Tem gente que não acredita nem que o bichinho tem alma. E a gente respeita tudo mais, mas quem acredita que tem alma, existe aí realmente muitos indícios hoje de que eles realmente têm. Tá, mas isso é na parte da crença, o que a gente tem de concreto hoje para dizer se esses animais, eles sentem ou não, se eles têm uma alma. Em 2012 foi feita a declaração de Cambridge com vários cientistas, comprovando, certificando que esses animais, não só cachorro, como vários mamíferos, alguns peixes, aves, têm consciência. Então, se o bichinho tem consciência, ele sabe perfeitamente o que está acontecendo. Porque o que é a consciência? A consciência é você ter a noção de si mesmo e a relação com o todo. Então, quer dizer, o cachorro sabe na hora que você vai embora, na hora que você vai viajar, na hora que você chega. Então, poxa, ele tem toda essa consciência. Então, a gente pode dizer que ele tem uma consciência. Ele tem senciência, que a senciência tem um estímulo e ele responde a esse estímulo. Esse estímulo pode ser de dor, pode ser de alegria, pode ser de tristeza. Então, assim, ele tem um estímulo e ele sente. Então, ele é um serzinho senciente. E a gente realmente consegue perceber isso. Quando a gente tem um animal assim, a gente consegue perceber que ele tem. Então, como é que hoje a gente se relaciona com o cachorrinho? Você tem o seu cachorrinho em casa. Poxa, ele
Eu chego, eu brinco, eu passeio com ele e só acabou essa relação que você tem com ele, né? A gente, infelizmente, humanizou demais cachorro. Muitas vezes a gente não está entendendo o que eles estão querendo passar pra gente. E a gente consegue falar com bicho, né? Que louca, ela vai falar, consegue falar com bicho, é Dr. Dolittle agora, né? A gente consegue, por incrível que pareça. Como que a gente... É claro que assim, você não vai de uma hora para outra falar, não, eu consigo falar com um animal. E eu estou ouvindo vozes. Mas tudo emite uma frequência, né, gente? Então, assim, cachorro, gato, a gente, tudo é uma questão de frequência. Então, o cachorro, acredite, ele tem a frequenciazinha dele. E é possível realmente equalizar com essa frequência, né? E por que isso é legal no final das contas? Isso é muito legal. Porque na modernidade, a gente é muito louco, né? A gente está sempre saindo, a gente não tem tempo para nada. E é claro que o seu bichinho em casa, ele também vai ficar muito louco, ele também vai ficar estressado. Porque imagina, ele está lá, ele é um animal, como eu falei, pré-histórico, vindo de lobos. Ele está acostumado a viver numa matilha. É muito pré-histórico isso, mas ele ainda tem um resquício disso internamente. Ele tem essa fagulhinha de ser um animal sociável, de ser um animal selvagem. Então, poxa, ele vai ficar ali muitas vezes o dia inteiro querendo a sua atenção, querendo a sua presença e não tem. E cachorro, quando você chega na sua casa, ele produz ocitocina. Ocitocina é o hormônio da paixão. Ou seja, o seu cachorrinho ele não só te ama, como ele é apaixonado por você. Olha que coisa linda, né? Esse é o amor perfeito, né? Quem que não quer ser amado de uma forma apaixonada todos os dias da vida? E é assim que ele é apaixonado por você. Então, isso acaba sendo-se meio que óbvio entender que quando você não está, existe um sofrimento dele, né? Em gatos, isso é um pouquinho menos evidente, mas os cães, eles sofrem. E esse sofrimento, ele pode ser manifestado de diversas formas, desde doenças emocionais, que são depressão, automutilação, toque. Cachorro desenvolve toque também, a gente pensa que não, mas desenvolve. Ele pode começar a destruir as coisas na sua casa, que é extremamente inconveniente, que isso é uma alteração de comportamento também. Ele pode ter problemas hormonais, de diabetes, de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, pode desenvolver problemas de pressão, porque acaba sendo um animal sedentário. Ele está deprimido, ele está parado, então ele também começa a desenvolver problemas de saúde. Você conseguir se conectar com esse cachorro, você já pensou que maravilha seria se você conseguisse entrar na frequência vibracional desse seu cachorro e na hora que você saísse, você não só tranquilizá-los com palavras, mas você realmente poder tranquilizá-los energeticamente, para ele passar durante o dia mais relaxado, mais... Todo mundo quer isso e a gente consegue fazer, só que muitas vezes a gente não entende que consegue, não se difunde esse tipo de coisa, porque se as pessoas começarem a entender que eu posso, à distância, me relacionar com o meu animal de estimação que existe em casa e começar a mandar tranquilidade para eles, então isso é um assunto extremamente sério, porque você consegue fazer isso, mas ninguém deixa que você saiba que você consegue fazer isso, porque é perigoso.
como eu falei antes, se você começa a descobrir esse tipo de coisa, você cada vez mais vai abrindo os olhos para outras. E se você abre os olhos para outras, você começa a romper todo o paradigma e toda a estrutura que existe numa sociedade. E aí nós quebramos, nós vamos aos caos. Mas como nós podemos fazer isso? Nós vamos começar então a desenvolver esse tipo de coisa, como a gente já sabe que a gente pode. Então vamos começar a usar então para as coisas legais, as coisas que nos trazem, que nos fazem bem, que nos trazem amor. Vamos começar a interagir então com o cachorrinho. Vamos começar a tentar entrar realmente na frequência dele, né? Como que a gente faz isso? Frequência é frequência, não tem jeito, né? Eu gostaria de explicar só fácil assim, num vídeo, mas não vai dar. A gente vai ter que fazer outros. Muito provavelmente a gente vai ter que trazer bichinhos também num determinado momento aí da vida para a gente conseguir fazer isso, mostrar isso, que vai ser aí muito legal. Mas como que a gente faz isso? Vamos começar de uma forma muito prática. Cheguei em casa, começa a testar isso. E cheguei em casa, o cachorro tá louco, né? Ficou o dia inteiro. Tenta não chegar daquele jeito, porque tem muita gente que nem ignora o bichinho, né? Mas tem gente, qual que é a nossa tendência? A gente fala, ai, que bonitinho, você faz aquela coisa. E o cachorro, o que acontece? Se faz xixi em tudo, né? Muitas vezes, aquele que é mais emotivo, ele faz xixi mesmo. Então, a gente precisa... E por que a gente faz isso, né? Isso é o curioso, isso é legal falar. Por que a gente fala desse jeito bobo com cachorro? Porque a gente né? Por que a gente fica tão retardado assim? Porque a gente sabe, a gente tem consciência que o cachorrinho tem uma capacidade cognitiva de uma criança. Não é assim, a gente não faz sem saber. Todo mundo faz isso, né? Que gosta de bicho. Ai, que bonitinho, que engraçadinho, né? Trata realmente como criancinha. Porque eles têm uma capacidade cognitiva, eles são equivalentes a uma criancinha mesmo. Então a gente, mesmo não tendo nenhum conhecimento científico, técnico, nem nada, a gente se comporta dessa forma com os animais. Porque essa é uma das grandes provas que a gente tem esse vínculo inconsciente entre o que nós sentimos e o bichinho. Todo mundo pode perceber. Todo mundo que gosta de cachorro, pode até não ser o seu cachorro. Você vai na casa de um amigo e você encontra o cachorro, daqui a pouco, não tem 5 minutos que você está falando como besta com o cachorro. Nossa, meu, o cachorro, né? E assim, é verdade, não tem como, né? Quem tem animal ou quem não tem contato, entende o que eu estou falando. Então, realmente a gente fala, porque a gente busca de uma forma inconsciente se equalizar com esse animal. Então essa é a forma física que o seu inconsciente está tentando se conectar com o cachorro, pelo nhenhenhen, pelo jeitinho ali, porque você sabe que existe essa proximidade, você sabe que existe essa forma de você conseguir. E o cachorro responde super bem. Então, você sutilmente precisa começar a tentar entrar na fase, na frequência que ele tem, porque cada indivíduo tem a sua frequência. Então a gente também, os animais também é a mesma coisa, eles também vibram, eles têm a vibração individual deles, mas eles também oscilam essa vibração conforme eles estão. Então quando a gente chega, o legal, comecem a testar hoje, vocês vão gostar. Chegue, em vez de fazer aquela festa absurda, você pode fazer aquela festa, mas abaixa. Abaixa, fisicamente eu estou falando, ajoelha, abaixa e fica mais na linha do cachorro. Você vai ver como você vai sentir que esse bichinho ele vai mudar sutilmente o comportamento dele. E como o legal é isso, como você vai se sentir ali
na mesma altura dele. Você vai, é muito legal, é uma experiência que vale a pena você fazer. Isso é uma experiência não científica, obviamente, né? Uma experiência aí do seu dia a dia, totalmente nada de científico, mas você vai realmente perceber como a alteração do comportamento desse bichinho existe, e você também acaba, é muito engraçado, a gente também acaba ficando bem mais sintonizado, a gente acaba sentindo uma ligação um pouco maior com esse bichinho. Então esse é um primeiro exercício que você vai fazer, e isso você vai fazer ao longo de muitos dias, né? Ou depois a gente vou acabar falando outros exercícios para fazer, e você vai perceber que existe uma alteração no comportamento dele, tá? Então é assim, dessa forma, que a gente pode começar inicialmente a se conectar e a entender animais, porque a chave realmente é essa, para você, que eles possam ali estar presente numa espiritualidade e que a gente consiga entrar em fase com eles. O legal é a gente realmente conseguir formar esses vínculos e estreitar esses vínculos com os animais que a gente tem à nossa volta. Inicialmente os bichinhos que a gente tem em casa. Então fica aqui, vamos finalizar esse vídeo com essa dica. Eu espero que vocês façam em casa, realmente façam. Não tem cachorrinho em casa, pede cachorro do namorado, da namorada, do vizinho emprestado, da mãe, do pai, não sei. Cachorrinho na rua, que você costuma dar comida, que eu tenho certeza que tem muita gente que não tem em casa, mas costuma dar comidinha pro cachorro na rua. Isso é tão bom. E a gente vai conversar sobre muitas coisas, muita coisa mesmo. Eu espero que o pessoal aí comece a fazer os exercícios e tenha gostado. É isso. Aí a gente se encontra na próxima.